Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Então iniciamos mais uma aula assíncrona de estática e resistência, hoje dia 25 de maio de 2021. E aí hoje eu quero resolver com vocês, né, na nossa última aula síncrona a gente resolveu alguns exercícios já de carga distribuída, né? E a gente resolveu cargas distribuídas que formavam retângulo, né? E que formavam também triângulo retângulo. Essa figura aqui, né, essa carga distribuída que a gente tem nesse exemplo, ela é na verdade uma composição, né, uma junção do retângulo com o triângulo retângulo. Então, ó, o exemplo ele pede: para a estrutura mostrada na figura, determine as reações nos apoios A e B. Então eu tenho uma carga aqui, ó, que ela começa em 9 kN por metro e ela vai decrescendo até 3 kN por metro por um comprimento de 4 metros, tá? Aí ela se encerra nesse ponto, né? Eu tenho 3 metros aqui de distância, tenho uma carga já concentrada de 4 kN e por fim mais 2 metros de distância até o final do material, né? Até o final da viga. No ponto A, eu tenho um pino, né? Então aqui vão surgir duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. E aqui, como eu tenho um rolete, vai surgir só uma reação na vertical. Então, no slide seguinte, eu já mostrei aqui as reações. Então, o pino, né, duas reações, uma na horizontal e uma na vertical. Na horizontal eu chamei de AX, na vertical eu chamei de AY. No ponto B, rolete, só uma reação na vertical, chamei de BY. E aqui a minha figura, né, eu já dividi ela em duas figuras conhecidas por nós. Então eu tenho um retângulo na parte de baixo e um triângulo retângulo na parte de cima, tá? Então o que eu faço para concentrar essa carga, né? Eu calculo separadamente. Então eu vou calcular a área do retângulo para concentrar essa carga aqui e a área do triângulo retângulo para concentrar essa outra carga aqui, tá? Então fica desse jeito, ó. O meu retângulo, ele tem 3 kN por metro de altura, né, que seria a carga nesse ponto, e 4 metros de base. Então, a área vai ser 4 metros vezes 3 kN por metro. Então, ó, 4 vezes 3 vai me dar 12 kN de carga concentrada só devida ao retângulo, tá? Se esse retângulo tem base de 4 metros, essa carga vai ficar concentrada exatamente na metade desses 4 metros, ou seja, no meio do retângulo. Fica 2 metros para a direita e 2 metros para a esquerda, tá? Bom, e o triângulo retângulo, né? Ó, se 3 kN por metro é a altura só do meu retângulo, então a altura do triângulo retângulo vai ser quanto? De 6 kN por metro, porque ó, esse 9 que está aqui é a altura desse ponto até lá embaixo, né? Só que eu tenho que descontar 3 kN por metro, que era só do meu retângulo. Então, sobram 6 kN por metro de altura com uma base de 4 metros. Tá? Então, a área do triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, 4 metros vezes 6 kN por metro dividido por 2. 4 vezes 6, 24. Por 2, 12. Então, também deu 12 kN. Onde eu vou aplicar essa carga, né? Então, lembra, a gente divide a base do triângulo retângulo em 3 partes iguais. Se eu dividir 4 metros, né, por 3 partes iguais, vai dar 3 partes de 1,33 metros. Aí, a partir do ângulo de 90, eu coloco na primeira divisãozinha. Então, daqui, né, que está o ângulo reto, o ângulo de 90, primeira divisãozinha vai dar exatamente 1,33 metros de distância aqui. Tá? E para lá sobra 2,66 metros. Vou colocar tudo isso agora na minha figura, tá? Então, ó, eu tenho as reações no ponto A, reação no ponto B. Essa carga aqui, ó, de 12 kN a 1,33 metros do ponto A, né, de onde começava a minha figura. O outro, né, esses 12 kN aqui que vieram do retângulo a 2 metros, né? Quando eu falo 2 metros a 1,33 metros, é tudo em relação ao ponto A, né? Porque a figura começava exatamente em cima do ponto A. Então, a carga concentrada do retângulo é a 2 metros do ponto A. A carga concentrada do triângulo retângulo é a 1,33 metros também do ponto A, tá? Aqui, ó, o que eu fiz?
eu representei os 2 metros embaixo, do ponto A até o 12 kN que veio do retângulo, e também coloquei aqui o 0,77, né, que seria a distância entre a carga vinda do retângulo e a carga vinda do triângulo retângulo, tá? Aí o que acontece, ó, se eu voltar um pouquinho aqui, então a minha carga ficou aqui no meio, né? Eu tenho 2 metros para lá, 2 metros até o fim, mais 3 metros que já tinha ali de distância. Então, da carga que vem do retângulo, né, até a carga que já tinha lá de 4 kN, vai ter 5 metros. Então, ó, 5 metros, a carga de 4 e 2 metros até o ponto B. A partir desse desenho, eu posso começar agora a aplicar as minhas condições, né? Então, ó, primeira condição, soma de forças em x igual a 0. Isso é verdade? Quantas forças em x eu tenho? Só uma, só o AX. Então, o AX, ele próprio é igual a 0, tá? Beleza, resolvida essa situação aqui. Próxima condição, soma de forças em y igual a 0. Lembra, as forças em y são as setinhas verticais. Setinhas para cima positivas, setinhas para baixo negativas. Então, ó, setinha para cima, mais a y. Setinha para baixo, menos 12. Para baixo, menos 12. Para baixo, menos 4. Para cima, mais by, tudo isso igual a 0. AY, menos 12 com menos 12, menos 24. Menos 24 com menos 4, menos 28. Mais by igual a 0. Dessa equação, por enquanto, a gente não vai conseguir determinar nem o valor do AY, nem o valor do BY, mas a gente consegue estabelecer uma relaçãozinha entre os dois. Então, esse menos 28 passa para lá mais 28, e esse mais BY passa para lá menos BY. Então, fica, ó, AY igual a 28 menos BY. Deixa essa equação guardadinha aí, e vamos agora para os momentos, tá? Vou fazer a soma de momentos em relação ao ponto A igual a 0, tá? Pegar o A como ponto de referência. Lembra que momento é sempre o cálculo força vezes distância, né? A força que está sendo aplicada vezes a distância do ponto de referência. A gente deixou combinado que sempre que o momento for no sentido horário, a gente vai considerar ele negativo, e sempre que for no sentido anti-horário, a gente vai considerar ele positivo, tá? Então lembra que o A é o ponto de referência, o A fica paradinho, vem a força de 12 de cima, ó, e tenta girar no sentido horário. Então fica menos 12 vezes a distância do ponto A, que é 1,33. Mais, porque é uma somatória. Próxima força, 12, né? Tenta girar no sentido horário também, né, em relação ao ponto A. Então, menos 12 vezes 2 metros de distância do ponto A, mais, porque é uma somatória, menos 4, por que menos 4? Ao 4, se o ponto A fica parado, ele vem de cima, ele também tenta girar no sentido horário, momento negativo. 4, que é a força, distância total lá do ponto A, ó, 5 mais 2, 7 metros, menos 4 vezes 7, mais BY, ó, ponto A fica paradinho, minha referência, o BY vem de baixo, tenta girar no sentido anti-horário. Então ele gera um momento positivo, BY, que eu ainda não sei quanto é, vezes 9, que é a distância total lá do ponto A, né? 2 com 5, 7, com 2, 9. Tudo isso igual a 0. Menos 12 vezes 1,33, menos 15,96. Menos 12 vezes 2, menos 24. Menos 4 vezes 7, menos 28. 9 vezes BY, 9BY igual a 0. Fazendo a operação entre esses três números aqui, ó, negativos, menos 67,96 mais 9BY igual a 0. Esse menos 67 passa para o lado de lá positivo, e o 9 que está multiplicando BY passa dividindo. Então, ó, BY a gente encontrou o valor, 7,55 kN. E o AY, né? Então a gente determinou essa reação. Quanto que é o AY? Volto lá na equação que a gente tinha deixado guardada, ó. AY igual a 28 menos BY. Então eu escrevi ela aqui em vermelho. AY igual a 28 menos 7,55. AY igual a 20,45 kN. Pronto. Aí a gente finalizou. A gente achou o AX, que era 0, o AY, que é 20,45 kN, e o BY, que é 7,55 kN. Tá? Bom, um outro exercício, né, a gente vai discutir ele melhor na próxima semana, nossa aula síncrona, mas é o seguinte, ele diz assim, ó, determine a força resultante e especifique onde ela atua na viga, medindo a partir do ponto A. Então isso daqui, ó, é um tipo de carga distribuída, né, se a gente olhar a forma aqui dela, né, ela não é um retângulo, ela não é
triângulo retângulo, ela não é um trapézio, né? Ela não é uma figura que a gente tem uma fórmula pronta para ela, né? Ela é uma figura que foi formada a partir dessa função aqui, ó, 2,5x ao cubo. Essa é a função, tá? Quantos metros de comprimento tem essa carga distribuída? Essa carga está distribuída ao longo de 4 metros de comprimento. Para resolver isso daqui, e é bom a gente começar a se familiarizar, porque futuramente a gente vai usar um pouco isso, é o cálculo de uma integral, né? O cálculo integral, o cálculo de derivadas, isso é muito útil, né? Na engenharia, mas também em outras áreas, né? Então, por exemplo, quando eu quero calcular a taxa de variação de alguma coisa, né? Vamos pegar como exemplo lá um negócio de física, né? Eu quero calcular a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao tempo. Como que chama isso? Isso chama velocidade. Então, para calcular essa taxa de variação de posição em relação ao tempo, a gente usa uma derivada para calcular isso. E aí a gente calcula a velocidade. Se eu quiser calcular a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, a gente calcula a aceleração, né? Então, a derivada, ela basicamente significa taxa de variação de alguma coisa. É bastante útil, né? Na engenharia, mas também em outras áreas. E a integral? O que é a integral? A integral é a operação inversa da derivada, e a derivada é a operação inversa da integral. São operações contrárias, né? Quando que a gente usa a integral? Geralmente, quando a gente tem cálculo de área, né, de figuras que a gente não tem a fórmula pronta, né? Por exemplo, não é um círculo, um quadrado, um retângulo, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma forma que tem origem em uma função que eu conheço, né? Uma função aqui cúbica, né? Ou então, quando eu quero calcular o volume, né? A gente vai ver que dá para calcular volume usando integral. Bom, o que a gente precisa neste momento, né? A gente precisa, neste momento, usar a integral para descobrir a força resultante, ou seja, concentrar essa carga distribuída e depois saber em que ponto que a gente vai aplicar ela ao longo aqui desse material. Como que eu faço isso? Ó, a força resultante, ela vai ser a integral, esse é o símbolozinho da integral, tá? Embaixo aqui a gente chama isso de limite inferior e aqui em cima a gente chama de limite superior. O que é limite inferior e limite superior? Onde começa a extensão do material, começa aqui no ponto 0, no ponto A, e vai até onde? Até 4 metros. Então, ó, integral de 0 a 4, certo? Da minha função, qual que é a minha função? Ó, 2,5x ao cubo. Então, da minha função, 2,5x ao cubo, vezes dx. O que é esse dx? Esse dx, ele indica para mim que a minha variável é o comprimento, né? Ao longo do comprimento, ao longo do eixo x, tá? Mas o dx não vai interferir nessa conta, ele é só uma notação matemática. Como que eu faço a integral disso? Para a integral e para a derivada, nós temos várias regrinhas prontas que ajudam a gente a resolver. Então, o que eu vou fazer? Ó? O 2,5 é o que a gente chama de constante, né? É um valor que não muda, ele é 2,5 e ele continua sendo 2,5. Toda vez que eu tiver integral de uma constante vezes a minha variável elevada a um expoente qualquer, a constante eu tiro de dentro da integral, então tá vendo? Eu tirei ela de dentro, 2,5, e lá dentro ficou o quê? X ao cubo vezes dx. Como que eu integro x ao cubo? É simples. Então, ó, a continha é, lá em cima eu sempre somo 1, então tá 3, vai ficar 3 mais 1, vai ficar 4 lá em cima, e no denominador eu coloco esse mesmo número que está no expoente. Então, ó, lá em cima eu vou fazer 3 mais 1, vai ficar 4. No denominador eu vou colocar aqui o número 4. Então, a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Essa é a integral. Regrinha, então, constante eu tiro, ela fica esperando. Variável que está lá dentro, o expoente dela sempre soma 1, e a continha que eu fiz ali no expoente eu repito embaixo no denominador. Então, isso daqui, ó, é a função, né, a função que me dá a força resultante daquela carga distribuída. O que eu vou fazer agora? Essa cobrinha aqui da integral, de 0 a 4, né, que é o comprimento do meu material, eu estico ela aqui no final e deixo lá, de 0 a 4. O que eu vou fazer com esse 0 e com esse 4? Eu vou aplicar primeiro na minha continha, ó, no lugar do x, vai o 4, que é o valor maior. Então, ó,
2,5 vezes 4 elevado à quarta dividido por 4. Peguei a minha função e no lugar do x eu coloquei o valor total do comprimento do material, 4. Menos, repito a minha função, só que no lugar do x agora eu coloco o zero. Então, 2,5 vezes 0 à quarta sobre 4. Então, fazendo essa continha aqui, ó, o que vai dar? 160 newtons. Essa é a minha carga concentrada que vem desse gráfico aqui, né, através do cálculo da integral. E como que eu vou saber em que ponto vai ficar ali ao longo do comprimento do material? Onde que eu vou aplicar essa carga de 160 newtons? Bom, agora ó, vai ser a distância x, né, vai ser a integral de x, então esse x ele não existia antes, coloquei ele aí agora. A integral de x vezes a minha função, que era 2,5x ao cubo, integrando em x, né, isso daqui só para indicar que a integração é em x, dividindo pela força resultante que a gente encontrou, de 160 newtons. Então, ó, x vezes 2,5x à terceira vai ficar 2,5x à quarta, tá? E esse 2,5 a gente tira da integral, lá dentro ficou só quem? Só o x à quarta. Lembra a regrinha? No expoente eu somo 1, e a mesma conta que eu faço no expoente eu faço no denominador. Então vai ficar, ó, quando eu integrar o x à quarta, vai ficar 2,5 vezes x à quinta sobre 5, dividido pela força resultante. Isso daqui, ó, x à quinta sobre 5, primeiro no lugar do x eu vou substituir ele por quanto? Pelo 4. E vou fazer menos a minha função inteira de novo, só que no lugar do x o 0. Então, 2,5 vezes 4 à quinta sobre 5, menos 2,5 vezes 0 à quinta sobre 5. Então, ó, comprimento do material, início do material, fim do material, né? Ponto A, 0, e lá no final 4 metros, de 0 a 4 metros, dividido pela força resultante. Essa conta de cima vai dar 512 e a de baixo a gente já tinha encontrado 160. Dividido dá 3,2 metros. Então, essa carga de 160 newtons, ela vai ficar a 3,2 metros do ponto A, tá? Bom, sei que é um pouco confuso no começo. Vou deixar dois exercícios, tá? Um daquele de figura composta e um desse de integral, para vocês tentarem, mas na semana que vem a gente resolve juntos e tira as dúvidas, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem.